Olá para você que acompanha a TV Câmara, canal 16. Essa é mais uma edição do Câmara Entrevista. E nessa edição, o nosso convidado é o vereador, que está em seu primeiro mandato na casa, Douglas Peretto, do PSD. Muito obrigado pela sua presença aqui, vereador, conosco. Obrigado pelo convite, oportunidade da gente conhecer mais um ambiente da casa e falar para a população sobre os nossos projetos e a nossa história. Perfeito. Bom, como já foi dito aqui, né, seu primeiro mandato aqui na casa, né, de que forma o senhor pretende retribuir a sua votação, né, para a comunidade e para os seus eleitores? Na verdade, a história de querer ser vereador, ela começa no ano 2000, quando eu era apenas presidente da juventude do PMDB, fiz 316 votos. Depois, em 2004, já sendo professor, no Ceci Leite Costa, onde estou até hoje, eu via a necessidade da gurizada, do pessoal de bairro, de ter uma voz representativa na Câmara, onde as coisas acontecem, onde as leis são feitas. E aí eu me candidatei de novo, fiz 958 votos, e agora, 20 anos depois da última eleição, fui convidado pelo prefeito Pedro, pelo deputado Luciano, para uma nova candidatura. Agora, mais maduro, eu pensei que, com a experiência que eu tenho em diversas instituições de ensino, tendo passado por iniciativa privada, tendo evoluído como cidadão, como pai, como marido, eu tenho uma visão mais ampla, capaz de propor soluções mais maduras, mais ágeis, respeitando a burocracia, respeitando a legislação, mas devolver para a população aquelas perguntas que muitas vezes ela faz e não sabe a resposta. Porque nós desconhecemos o poder legislativo. Estando dentro dele agora, eu posso mostrar para a população como o mecanismo legal funciona e inserir essa população, através do meu mandato interativo, nessas decisões, nesse elaborar de projetos. Seguindo nessa esteira, então, quais são as suas principais pautas, né? As pautas principais elencadas para o seu mandato, nessa 19ª legislatura? Como eu sou professor, a ideia é trabalhar com a bandeira, sim, da educação, mas não aquilo que se vê simples. Uma criança indo para a escola, professorinha, quadro. Não, educação ela tem que ser ampla. Ela tem que ter a educação para o trânsito, para a sustentabilidade. Estou na frente parlamentar da água, do meio ambiente e clima, estou na frente da segurança. Eu tenho que dar informação, dar explicação, ensinar a pessoa, educar o cidadão para ele ser completo. Então, eu vou trabalhar, sim, na melhoria da estrutura da escola, na melhoria pedagógica, mas também levar isso para o além muros, que é muito importante. Extrapolar os muros da escola, entender e ver Passo Fundo, uma cidade polo, como uma grande escola, onde todo mundo é estudante. E todo mundo, ao mesmo tempo, é professor. Por quê? Como eu citei, segurança, sustentabilidade, a educação te forma cidadão, mas ela também te prepara através de uma escola das profissões, através de um café com emprego, através da escola das gerações, da escola de trânsito. Eu quero criar a escola de líderes para o mercado de trabalho. Mas não para você ser um cidadão tipo Chaplin no Tempos Modernos, que só repete a mesma coisa. Você ser um trabalhador, cidadão, pensante. Então, educação ela é ampla. Tu pode aprender desde os profissionais mais qualificados até a terceira idade, o DAT, o CREAT, com sua experiência de vida, com sua história. Todo mundo ensina todo mundo aprende com todo mundo. Essa é a minha ideia, unir as pessoas em diálogo. Com a sua vasta experiência na educação, na pedagogia do ensino, o senhor entende que uma maneira de se propor uma evolução, praticar uma evolução na educação, é necessário um trabalho multidisciplinar, não sei se multidisciplinar é o melhor termo, mas seria envolvendo diversas frentes, diversos atores, para que a educação possa ser promovida uma evolução prática na educação nessa sua ideia? Claro, porque assim, a educação ela não se vê como conteúdo, ela se vê como competências, habilidades. Você pegar aquele conteúdo, se apropriar dele e levar adiante para a tua vida. Porque decoreba, ela não serve para nada. A nossa rede municipal de ensino, ela está pegando boas práticas
internacionais, aplicando a nossa realidade. É importante isso, não pode ser um Ctrl+C, Ctrl+V, simplesmente. Mas, por exemplo, nós temos, aprendi na rede privada isso quando trabalhei no Marista Conceição, a escola da Rédio Emília, que bota a criança como protagonista, botando a mão na massa, aprendendo a teoria, evoluindo para a prática. Nós temos a escola da Ponte Portuguesa, que já traz mais a família para dentro. Isso é um outro ponto importante. Eu tenho que dar condições para a família estar na escola, porque às vezes esses pais são trabalhadores que saem de madrugada, voltam de noite e voltam cansados, muitas vezes em subempregos. Eu tenho a visão que a gente está buscando da Finlândia, que é a parte administrativa, porque a escola, repito, não é a criança, a professora, esse close fechado aqui. Ela é ampla. Tem os atores, como você disse, nos bastidores. Tem a coordenação, tem a direção, tem a gestão, tem os funcionários, tem a merenda, tem o agricultor que está trazendo esses produtos para cá, tem os fornecedores, tem a SME ligada ao Estado, ligada a uma legislação federal. Então, essa ideia da Finlândia, ela pode ajudar a gerir melhor a educação, a alcançar objetivos mais rápidos. Então, educação não pode ser vista em plano fechado, tem que ser em plano aberto e em constante mudança. Não é modismo, mas entender que a escola precisa evoluir não apenas com as tecnologias, mas com as melhores práticas pedagógicas. Porque às vezes uma tela, por si só, ela não serve para nada. Se não tiver um ser humano na frente, dando a informação, dando prompt, dando o comando, que é a pedagogia. Certo. Esses ramos, o ramo da educação, da pedagogia, é um ramo no qual a gente pode se estender bastante, né? Você poderia falar muito mais aqui, né? Na medida do nosso programa, vamos dando mais pinceladas, né? Recentemente, o senhor teve um PL de sua autoria aprovado aqui, né? Na sessão da semana, sessão recente, né? Do último dia 2 de abril, né? Que implementa... funciona, o senhor mesmo disse, que foi como uma implementação em uma legislação já existente referente à Semana da Obesidade, né? Qual a importância da aprovação dessa matéria para o senhor aqui na casa? Primeiro que eu fui lembrar da questão de educação ampla e como citei agora, a questão do agricultor, da merenda, muitas vezes a melhor merenda que uma criança tem, a melhor refeição que ela tem é na escola. Vou citar onde eu leciono, sim, que é o Ceci Leite Costa, é rede estadual. Mas eu sei de alunos que dizem, o que tem de merenda hoje? Porque quando não tem uma merenda de substância, como dizem os mais antigos, esse aluno passa fome. Passando fome, não presta atenção na aula, não tem a dignidade mínima necessária. Compromete. Então, eu revisitei a lei do Edson Nunes, saudoso vereador Edson Nunes, com quem convivi muito tempo. Sim. Vi a ideia de combate à obesidade, só que é aquela lei que está fria, está no papel. Então, aproveitando o conhecimento que eu estou pegando da casa nesses poucos meses, eu percebi que muitas vezes se faz um adendo, um substitutivo à lei. E para que fosse aprovado mais rápido, eu não quis criar uma lei nova, mas fazer esse substitutivo que é pontual e estabelecer a Semana de Combate à Obesidade, que vai envolver o quê? Volto novamente na ideia. Famílias, atividades físicas, atividades pedagógicas. Então, envolve o corpo discente, docente e as famílias. Tudo isso dá para ser ligado o quê? Mais uma vez com a ideia de telas. Todo mundo preso às telas, sedentário, cada vez mais dentro de casa, cada vez mais online, e a gente não sabe o que é fazer uma brincadeira. Vamos pegar um exemplo claro. Até bem pouco tempo, o período de educação física era um prazer, era uma alegria. E agora não. O aluno prefere ficar muitos, né? Não é generalizar, preferem ficar no celular, preferem não ir para a escola de calça jeans para não fazer educação física. Então, esse sedentarismo, as telas, a mudança de comportamento leva à obesidade. Isso vai gerar problema de saúde, isso vai gerar problema de mobilidade das pessoas. Então, é um investimento pedagógico, não vai custar muito para o governo, porque são mais práticas do que qualquer outra coisa, vai permitir que a gente desenvolva
durante o ano toda essa merenda adequada, e lá em outubro eu desejava trazer para março, que é o início, mas aí eu teria que mudar a lei. Lá em outubro a gente faz essa semana que é de conscientização. E eu tenho certeza que o trabalho feito pelo nosso quadro de professores com os alunos vai chegar em casa e eles vão cobrar dos pais. Isso vai mudar em cadeia toda a sociedade. É um projeto de longo prazo. Sim, é necessária uma atuação de diversas frentes para que essa matéria possa ser implementada com êxito, né, no âmbito educacional, né? O senhor falava da questão da educação física atualmente, né, pela atual geração. Eu sou de uma geração que era o contrário, né? A educação física era um momento de alegria, de recreação, né? A oportunidade de sair da sala de aula e ir para quadra, ir para ginásio, enfim, né? Embora eu tivesse um professor, eu me lembro aqui de um professor mesmo de educação física, que hoje, tempos depois, foi até secretário municipal de esportes, se não me engano, em Canoas. Ele dizia: educação física é muito mais do que ir para as quadras, correr e jogar bola, né? Ele já tinha essa ideia de ser um trabalho além... A expressão corporal. Além de expressão corporal, né? Tanto é que tinha vezes que eu lembro que ele nos deixava na sala de aula e nos ensinava coisas assim e tal, né? Que depois serviram de aprendizado. Tem a parte técnica, isso, a teoria e depois a prática. Pois é, né? Mas o curioso é essa mudança de conceito, né? Na minha geração, tempos atrás, era uma oportunidade de sair da sala, de espairecer e tal, né? Exato. E assim, imagina que tem, como disse, a teoria e a prática. Então você aprende no ensino médio. Eu vou pegar, por exemplo, agora onde eu estou. Eu vejo a professora de educação física, a professora Letícia Fiore, que faz um trabalho excelente lá no CECI. Ela mostra o corpo humano, a questão dos ossos, a anatomia. Ela vai para a prática, ela mostra a expressão corporal, ela mostra as regras do esporte, que mostra a ideia de coletividade. Fala também da necessidade de você trabalhar em equipe, isso já amplia. Ela mostra, por exemplo, a questão da dança. Nós temos o FESDance, que é o Festival de Dança do CECI, que está há décadas lá, desenvolvido por outras professoras, que mostra também todas essas ideias, tira o preconceito com a dança, mostra as variedades de dança. Tudo isso é educação física. Engloba. Se nós gradativamente formos aumentando essa visão na nossa rede municipal, nós teremos seres humanos, cidadãos mais completos, com uma visão mais ampla e uma facilidade de aprender o conteúdo e desenvolver as habilidades no futuro. Porque quanto mais você abre o teu leque de conhecimento, e olha que nós estamos falando de educação física, mais você se desenvolve lá na frente. Perfeito. O senhor falou antes do seu... O senhor está conhecendo a casa ainda no todo, né? Nos fale desses primeiros meses aqui como um conhecimento, no viés do conhecimento e aprendizado para a elaboração de proposições, né? Na sua visão. Ser professor é entender que uma turma não é homogênea. A Câmara de Vereadores é uma grande turma, só que no caso eu não sou professor, eu sou mais um aluno. E sendo um aluno novato, eu fui aprendendo o que é uma comissão, o que é uma frente parlamentar, o que é uma sessão plenária, o que é uma audiência pública. Eu estou em uma comissão, que é a Cidadania, Cultura e Direitos Humanos, onde o presidente é meu amigo Luizinho Valendorf, do PSDB. Eu estou na frente de parlamentar de segurança, onde o presidente é o Diego Milani, do PL. Mas estou na frente da Água, que é a professora Regina, do PDT, presidente. E, finalmente, na frente parlamentar de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, que é o meu amigo e colega de bancada do PSD, Felipe Manfroy. O que eu quero dizer com isso? O diálogo é amplo. Tem diversas formas de ver a mesma situação e eu vou concordar com todas, desde que elas vão convergir para um objetivo comum, que é a população. Porque um risco que se corre quando se torna vereador é o mesmo risco que eu vejo que a gente corre quando entra, por exemplo, numa direção de escola onde eu fiquei de vice-diretor anos e anos no CECI. É a gente esfriar, é perder o contato com o chão de fábrica, com o chão da escola, com a população. Por isso, nesses 3 primeiros meses, eu tive que ficar mais dentro da Câmara, aprendendo esses trâmites. Ainda hoje, de tarde, nós vamos ter um treinamento do aplicativo Titá, para saber agilizar esses processos.
como vocês têm me ensinado muito aqui, pessoal que está nos bastidores, funcionários da Câmara, te posiciona assim, olha para tal câmera, presta atenção no tempo, manda tal release. Então, todo esse mecanismo da Câmara, dos bastidores e do plenário, serviu para eu botar os pés no chão, entender o funcionamento e, aos poucos, usar tanto o momento de fala, quanto as indicações, as providências, quanto as entrevistas, como eu estou dando agora, para dar um retorno para a população. E esse é o objetivo que eu não posso perder o foco que eu tenho trabalhado com o meu gabinete. Contatar a pessoa, estabelecer um diálogo, encaminhar e responder. Mesmo que seja, tchê, não vou poder fazer isso. Ou porque não é legal, ou porque não é da alçada do legislativo. Mas dá a resposta para a pessoa, não enrola. Até vou ter que me acostumar com isso, porque existe uma burocracia mais lenta no legislativo. E eu estou acostumado a fazer as coisas de pronto, sem enrolar. E eu tenho que respeitar o tempo da lei. Questão da tramitação de matéria. Exato. Sim, o trabalho que é exercido, até o entendimento das comissões permanentes, né, nesse processo Bem todo, isso. né, também, né. E como tem sido o processo da CCDH, a sua experiência até agora na CCDH, na pesquisa da análise de matérias? Né? Foi a maior experiência que eu tive até agora. Por quê? Por sugestão do nosso presidente Luizinho Valendorf, que eu já citei aqui, nós visitamos as 3 emergências dos hospitais: São Vicente, Clínicas e César Santos. Qual a ideia? Primeiro, emergência atende diversas especialidades. O pronto atendimento, que é o nosso hospital municipal, não atende todas as especialidades. Nós aprendemos por que as pessoas esperam na fila. Naquela ideia que eu te falei, de dar resposta para a população. Porque tem algo que eu aprendi que é o tal do protocolo de Manchester. Que é você chega lá, é fitinha verde, azul, amarela, vermelha, obviamente, conforme a gravidade. Conforme a gravidade. Aqui você tem 4 horas para esperar. Aqui você tem que ser atendido imediato, senão você morre. Primeiro, não é fila, é lista. Outra, se os hospitais que têm maior complexidade, também aprendi isso, ficam lotados, com gente com febre, dor de garganta, uma gripezinha em busca de um atestado, as pessoas que têm uma necessidade imediata acabam não sendo atendidas. Nessas 3 visitas, falamos com as direções, entendemos o financiamento dos governos, entendemos o funcionamento dos profissionais, visitamos os pacientes, os espaços, a partir daí, o tempo legislativo, elaborar um relatório, reunião semanal, aprovar esse relatório e propor medidas, que são, já para adiantar, ocupar esse espaço para informação, integrar os sistemas, criar um protocolo único, um protocolo que seja informatizado, porque, exemplo, fazendo um parênteses aqui, soubemos de um paciente que ele passou em 30 dias pelas 3 instituições fazendo 20 consultas. Só que isso foi uma pesquisa. Se tivesse no sistema, esse cara seria barrado já e visto, o que você quer? E encaminhado, porque ele está ocupando a vaga de outro com uma ideia de hipocondria. Indo além, nós vamos propor projetos de campanhas, de informação para a população. Você pode ir para o São Vicente, você pode ir para o Clínicas, você pode ser atendido onde você quiser. Só que primeiro, vai na UBS, vai no CAIS, tem coisa que é no municipal, no São Vicente, no Clínicas, é o cara que está morrendo, é o cara que está acidentado. Então, educar a cultura para a saúde. Essa é a maior lição que eu aprendi nesses 3 meses. Voltamos à educação agora de novo num outro âmbito, né? Sentido amplo. Voltando à educação e saúde, Exato. sentido amplo, né? Seguimos aqui então com Câmara Entrevista com o vereador Douglas Peretto. Vamos agora a uma rápida pausa e voltamos já para seguir com o nosso papo aqui com o vereador Peretto. Nós já voltamos. Transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates.
E estamos de volta aqui com o Câmara Entrevista na sua TV Câmara, canal 16, com o nosso convidado dessa edição, o vereador Douglas Peretto, em seu primeiro mandato aqui no Parlamento Passo Fundense. Estamos batendo papo aqui sobre educação, sobre as pautas, né, sobre suas primeiras impressões nesses primeiros meses de seu mandato, né? Seguindo nessa questão até o intervalo, né, o senhor falava na dinâmica, assim, nos seus aprendizados aqui na casa, a sua experiência junto à CCDH, que também vale como informação exclusiva, né, no caso da atualização das visitas dos hospitais, o que a comissão está fazendo a partir daí, né, elaborando relatórios e tal. Lhe pergunto assim que o senhor falou no outro momento, no primeiro bloco, que a Câmara é uma grande turma, né? Cada vereador tem sua equipe, né, seu gabinete, e se sabe que cada gabinete tem a sua dinâmica particular, né? E como, no seu gabinete, como foi estabelecida a dinâmica quanto ao atendimento de pessoas, quanto ao trabalho de proposições, enfim, como é a dinâmica sua com a sua equipe? Na verdade, nós propusemos, desde o primeiro momento, a ideia do mandato interativo, que é o quê? Usar os aplicativos que já existem, principalmente o WhatsApp. E aí criamos um WhatsApp do gabinete, 996995599. Pessoa que já estava comigo na campanha, foi contatada, convidada para participar de uma lista de transmissão, a qual o nosso gabinete recebe nesse canal as demandas, as dúvidas, registra, vai para a resolução, como te disse no bloco anterior, devolve para a população a resposta específica. Quando é necessário visitar, visito para ver em loco a questão. A partir daí, outras pessoas que são contatadas ou procuram o gabinete, elas também são convidadas pela assessoria para fazer parte desse grupo, dessa lista de transmissão. A partir daí, a dinâmica foi de criar novos grupos. Primeiro, entrar em contato com todas as direções das nossas EMEIs e EMEFs, que são as escolas infantis e de ensino fundamental municipais, para que as diretoras, assim como seu corpo docente, tivessem acesso direto ao nosso gabinete e nós fizéssemos, como estamos fazendo, agendamento de visitas regulares às escolas. Agora nós estamos num terceiro momento dessa dinâmica de ampliar os contatos, que é entrar em contato com subprefeitos do interior e presidentes de comunidade, porque esse público não pode se sentir excluído, além de geograficamente, né, das decisões. Então, trazer o homem do campo, o líder de comunidade, como os presidentes de bairro, um outro grupo que nós ainda vamos formar, para as decisões. Ouvindo esses setores, eu tenho a população toda envolvida. As pessoas de forma individual ou através das suas organizações. E a dinâmica vai ser sempre essa. Recebe, registra, estabelece uma comunicação, procura a resposta e dá o retorno sincero, sem enrolar. Não temos tempo para enrolar, até porque, como eu sou suplente, pode ser que eu fique 6 meses, 1 ano, ou no máximo 3 anos e meio. Então, as decisões têm que ser tomadas ágeis, mas volto e repito, dentro do tempo legislativo. Interessante isso, né? É uma forma de englobar toda a comunidade a partir de núcleos, né? Como o senhor explicou, né? E sempre uma forma propositiva, dá para dizer, né? Sim. A ideia é agilidade. Sim, sim. É em frente. Muitas vezes, vamos pegar o caso da Corsã. Corsã não é dos vereadores, Corsã não é da prefeitura, é uma empresa privada, tem um contrato. E você ia lá e explicava para a população, ó, está faltando água por tal, tal e tal motivo. Sim. Previsão é essa, essa e essa. Mesmo você dando a informação, quem está do outro lado, na agonia de não ter água, como podia ser a agonia que eu citei anteriormente, de não ter uma consulta médica na hora que deseja, às vezes a pessoa não quer a explicação toda. Ela quer, tá, mas que horas vai ter água? Mas que horas é a consulta? E a gente tem que estar preparado para receber a crítica
e ter calma e dizer para a pessoa, eu sei que você está nervoso, você tem a razão, ou dizer que não tem a razão quando não tem, mas ó, o que eu tenho para te dar agora é isso. Então, essa agilidade, essa sinceridade da equipe inteira mostra que o time funciona melhor e mais rápido do que apenas um vereador sozinho, né? Claro. Agora, falamos antes, né, o senhor falou antes, né, Cecília de Costa, Marissa Conceição. Pergunta para o professor Douglas Pereto, diferença, assim, que o senhor pode colocar entre ensino público e ensino privado? Elencar algum aspecto ou diferenças gerais, assim? Eu sou filho de Porto Alegre, morei lá até os 21 anos, sempre estudei em escola pública. Tive uma passagem por Serafina Corrêa, um ano, quando era quinta série. E eu iniciei meus estudos numa vila de Porto Alegre, do lado de um valão, onde quando chovia, alagava. Qual seria esse valão? O valão da Zona Norte, lá da Escola Ferreira de Abreu. O valão passava pela Sertório e até a Vila Leão, sim, lá embaixo. Era uma vila muito violenta, já na final da década de 70, para ver isso. Sim. Então a gente convivia com a violência, com a desestrutura, com uma escola que você voltava, a gente brincava que a escola era pintada em duas cores. Uma era tinta, a outra era barro. Era uma escola de madeira. Então eu sofri essa falta de estrutura. Depois, vindo para Passo Fundo em 94, meu pai era comerciante, tinha uma churrascaria. E ele disse, se tu quer fazer faculdade, vai ser bolsista. Eu fui na Santa Marta, conversei com a irmã Guiomar, na Socreb Santa Marta, comecei a trabalhar futebol, reciclagem de lixo, teatro, assessoria de imprensa, a gente tinha o jornalzinho lá, com a gurizada, meninos, meninas, para ocupar a cabeça deles. Eu acho que vem daí a minha primeira visão, com certeza vem daí a minha primeira visão de escola integral, integradora. Fui fazer letras, né? Tive a oportunidade de desenvolver a cultura, de publicar livro, de trabalhar com os meus colegas. E aí eu fui para o CECI, nomeado, concursado, escola vitrine, ensino médio exclusivo, vice-diretor, coordenador pedagógico, orientador educacional, professor de literatura, às vezes de português também, que sou formado, mas não curto muito. Já era outra realidade. Por quê? Pega a galera da classe média, da classe mais pobre que vem das vilas, gente que migra da escola particular, onde faz todo o fundamental, para a escola pública, fazer ensino médio para poder entrar nos programas do governo. Nesse meio tempo, consegui ir para o Objetivo Gama, com meu amigo Romero, cursinho. Dali fui para o Einstein, dali estou no Med School, dali estou no Darwin, em Palmeira, conheço a realidade da região. Nesse meio tempo também, eu tive a oportunidade de ser convidado para dar aula no IE. Do IE gostar da minha aula, me chamaram para Conceição, e aí no Conceição eu considero que foi o meu berço administrativo em educação. A Rede Marista, onde eu fui coordenador de turno por 11 anos, a minha tarefa era cuidar horários, gestão de professores, disciplina dos alunos, funcionamento e logística da escola. Eu aprendi o valor do limite, do afeto, de como saber ensinar e dar o carinho e puxar a orelha ao mesmo tempo. Então eu conheço da vila mais pobre, a classe média, a classe A. Eu não suporto rótulos. Eu tenho raiva quando dizem assim, os playboyzinhos da escola particular, ou a marginalia da escola pública. Tem que parar com isso, porque não dá para generalizar. Tem gente boa e gente ruim em qualquer lugar. O que me indigna, o que me entristece, e é por isso que eu estou na Câmara de Vereadores e sei que eu sou um peixe no oceano, mas é que, de alguma forma, ao longo do tempo, a gente torne a sociedade mais desigual, para que meu aluno do Conceição não seja sempre o chefe e meu aluno do CECI não seja sempre o empregado. Mas a tarefa é árdua. Eu estou no Legislativo, sendo um de 21 vereadores numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Mas aqui eu posso ter contato com outros políticos, com uma iniciativa privada.
com a academia, com os órgãos ambientais, com os colegas de legislativo e executivo, não só aqui, na esfera estadual ou na esfera federal, porque eu pretendo visitar Brasília, sim, peregrinar e também lá propor, pedir, comunicar as necessidades da nossa comunidade. Eu acho que a gente muda o mundo a partir da nossa aldeia. Sim, o desafio de romper essas visões, né, que o senhor citou aí é árduo, mas é importante ter um start, né? Começar por e esse start, ponto, né? ele já vem de outros vereadores. Sim. Mas, repito, a questão da informação, da continuidade de projetos. A rede municipal, quando ela estabelece a ideia da cidade educadora, quando ela estabelece a ideia de telas e online, de jogos mentais, de alimentação, de tarefas físicas, de viagens, de projetos integradores, ela segue a ideia que muitos que vieram antes de nós já propuseram, elabora, põe em prática, lapida e vai adiante. Então, esse processo ele está acontecendo. Mas se a sociedade não se apropriar disso e continuar dizendo isso é da prefeitura, isso é do governo do estado, isso é do governo federal, as coisas não vão acontecer. Elas precisam funcionar amarradas. Então eu tenho que falar com o sindicalista e com o empresário, por exemplo, além da esfera federal, municipal e estadual. Certo. É importante ter esse... o senhor falou antes da multiplicidade no diálogo entre diversas frentes. Perfeito. Né? Exatamente. E nessa esteira do diálogo, né, em diversas frentes, né, percebe-se que o senhor tem indicações, por exemplo, em diversas frentes ao executivo, né, desde sugestão de implementação de rede Starlink no interior, prioridade de assento no transporte público para pessoas necessitadas, sugestão de estudo técnico para entrega de medicamentos ao domicílio, né? Como conseguir atuar em diversas frentes, dar conta dessas informações, né? Que o senhor busca e a partir daí o senhor elabora essas sugestões ao executivo. Porque assim, a gente sai para uma campanha com uma ideia, que é o que nós trabalhamos até aqui, educação ampla. Mas aí vem as necessidades do outro. Então eu tenho que passar a ouvir mais e falar menos. O agricultor me diz, eu sofro com abigeato, eu sofro com falta de segurança. Ok, se eu botar Starlink nas viaturas, a comunicação vai ser mais rápida, o pedido de reforço, a chegada à comunidade vai ser mais rápida. Mas aí também me diz assim, o asfalto está chegando, mas eu não quero só asfalto. O que você quer? Eu quero toda a segurança, toda a estrutura. Então a gente já vai atrás da iluminação no interior, do sistema de câmeras que tem no trânsito, tem que ter na estrada do interior. Mas também, talvez alguns não saibam, tem câmeras nas praças municipais. É o cinturão, é da prefeitura, é integrado com a segurança, sim, é integrado com a brigada militar. Então tem coisa que vai surgindo de lá para cá. Aí tu tá no interior, ou tá numa vila, ou tá num bairro qualquer, fala com uma pessoa, é o idoso que não pode buscar o medicamento. Mas ele tem alguém que busca para ele. Só que tem gente que não tem quem busque e às vezes não é idoso. É alguém que tem uma deficiência, uma incapacidade física, uma falta de mobilidade para ir até lá. A prefeitura vai ter que dar um jeito nisso aqui. Foi o que eu sugeri. Se vai ser um furgão, se vai ser um carro, se nós vamos ter motos, medicação, pega um motoboy, bota ali, faz a ronda, é jogo rápido, entrega essa medicação. Quanto antes a medicação chega, na data, na quantia certa, respeitado todo o processo da medicina, eu tenho alguém que não vai ficar doente, eu tenho alguém que não vai precisar recorrer às redes. Então, eu melhoro muita coisa. E claro, os demais projetos que a gente tem, eles vão se espalhando. Confesso que tem horas que eu chego no gabinete e digo, tá, mas espera aí, qual é a demanda de hoje? Porque está ficando tanta coisa que se a gente não tivesse aquela dinâmica que você me perguntou antes, sim, a gente não daria conta. E confesso, tem horas que eu me perco, porque a cidade precisa de muita coisa.
Verdade. Para finalizar nossa conversa, então, assim, o senhor está no seu primeiro mandato, eu estou como suplente, já colocou aqui, né? Mas pretensões a médio e longo prazo na política e para esse mandato, assim, para os próximos tempos? Acho que quando a gente se candidata é porque a gente quer chegar aqui. Eu cheguei como suplente, como eu disse, eu não sei quanto tempo vai durar esse mandato. A gente adotou o slogan do Vem pra Turma, que é a ideia da coletividade. Eu não tenho uma ideia de longo prazo. Eu quero fazer esse mandato bem feito, marcar meu nome na história de Passo Fundo como alguém que trabalha pelo coletivo, por todos, a partir da educação. Alguém que sabe ouvir, mas alguém que não vai enrolar, alguém que não tem tempo para discurso vazio em tribuna, alguém que prefere, às vezes, até desgostar quem votou, quem não votou em mim, mas continuar sendo fiel à minha consciência, ser fiel ao povo, ser fiel ao meu partido. Nessa ordem. Isso eu aprendi quando eu trabalhei na assessoria de imprensa do prefeito Júlio Teixeira, e com ele eu aprendi administração e filosofia. O valor da vida, porque ele era um cardiologista, ainda é, que trabalha entre a vida e a morte. Alguém que tem uma visão cidadã. Então, eu quero dar um passo de cada vez e me marcar como alguém do diálogo, alguém que não para de caminhar, mas que sabe o tempo de cada coisa para ser resolvida, que não é do dia para a noite. Eu preciso ser sincero com a população. Vamos resolver um assunto de cada vez, mas de forma ampla, porque a sociedade ela é diversa e ninguém pode ficar de fora. Perfeito. Com essa mensagem do vereador, encerramos então mais uma edição do Câmara Entrevista. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e siga acompanhando a TV Câmara Canal 16. Muito obrigado, vereador Douglas Pereto, pela sua presença aqui. Obrigado. Certo? E até uma próxima edição do Câmara Entrevista.